Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é um vídeo para falar de um assunto que eu já estou querendo falar faz tempo, e aí eu recebi esta pergunta na caixinha do Instagram. Eu fiz um vídeo só respondendo as perguntas do Instagram, mas eu não gostei. Eu fui respondendo assim, de acordo com o que foi aparecendo, mas assim, tem muita pergunta 100% focada no outro, na terceira, né? Ou no outro relacionamento, na outra pessoa. Então, assim, eu vou dar uma boa filtrada, porque, enfim, eu tive uma ideia de só responder as perguntas, assim, diretamente, mas eu acho que ainda tem muita confusão em relação a vários temas que permeiam aí as chamas gêmeas. Então eu vou fazer novos vídeos e aí, quem sabe, eu abro de novo para perguntas e respostas, mas assim, infelizmente ainda 90% do entendimento da questão que a chama gêmeas não é uma questão romântica, até mesmo, e eu entendo porque assim, 99% das pessoas não estão numa dinâmica de chama gêmea, e isso gera certos questionamentos que mais confundem, na verdade, do que ajudam, principalmente quem está passando pela dinâmica de chama gêmea, né? Então, assim, só para vocês saberem que eu não acho que eu vá postar o vídeo de perguntas e respostas que eu coloquei no Instagram, porque realmente, assim, eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que vai, assim, vai gerar ainda mais confusão, enfim, tá? Então, essa pergunta que eu recebi, a fusão de chamas gêmeas não contraria a individualidade das almas conforme o livro dos espíritos, né, do Allan Kardec, eu achei muito interessante, é um tema que eu tenho... eu já recebi muitas perguntas, né, dos kardecistas em relação a isso, e eu acho bem importante esclarecer, tá joia? Bom, antes de falar aqui, né, e assim, tudo que eu falo não é uma verdade absoluta e universal, assim como todos os processos de despertar de consciência. As melhores respostas nós encontramos dentro de nós e não fora, né? Eu venho aqui fazer o meu trabalho e é o que eu vivo, é o que eu aprendi durante a minha caminhada, que a caminhada espiritual, né? Descobrir que esta minha encarnação era uma encarnação de chamas gêmeas, veio bem depois, nunca foi o meu foco, e hoje em dia eu trabalho com isso porque faz parte da minha missão, né? E assim, mas nunca foi o meu trabalho para fazer as minhas curas para estar com outra pessoa de forma romântica, muito pelo contrário, eu fiquei muito mais tempo na negação do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, é sempre importante frisar em todos os vídeos que a encarnação de chamas gêmeas não é uma história romântica de amor. Existe, sim, a necessidade de uma... Até já respondendo uma das perguntas aqui, existe, sim, a necessidade de união de forma romântica entre as polaridades para que a fusão seja completa e o objetivo completo, sim, né? Então, não tem como fazer essa fusão sendo um amigo, ou você estando num relacionamento, a pessoa em outra, a gente manter uma amizade, não, isso não existe, porque a fusão dos chakras, ela é feita principalmente através da troca da energia sexual, né, do sexo sagrado entre as chamas gêmeas. Então, não tem a possibilidade de manter só uma amizade, tá bom? Então, assim, é importante lembrar que não é uma verdade absoluta e universal. As pessoas têm o direito de concordar e discordar, né? Desde que seja com educação, é claro, qualquer tipo de ataque, né? Alguém colocou nos comentários assim, eu acho que as pessoas deveriam parar de falar sobre esse tema.
tem que ver se realmente vale a pena falar sobre isso, porque as pessoas estão ficando, tipo, tá virando tipo uma seita, né? Imagina se todo mundo que veio para trabalhar com a espiritualidade tivesse desistido de falar sobre espiritualidade por causa dos fanáticos, né? Então, assim, já pensou se todas as mesquitas do mundo, já pensou se todas as igrejas, se todos, enfim, fechassem as portas e as pessoas não tivessem mais o direito? Não que a gente precisa de uma religião para praticar a nossa espiritualidade, mas muitas pessoas praticam desta forma, de forma muito saudável, não tem nada de errado com isso, assim. Mas já pensou se a gente começasse a achar que todos os muçulmanos, que todo o trabalho espiritual lindo, não sei se já tiveram a oportunidade de ler o Alcorão, é um livro maravilhoso, repleto de ensinamentos de amor. Se todo mundo achasse que, assim, todos os muçulmanos são iguais, quantas pessoas que viram aí homens, mulheres bombas em relação à quantidade de muçulmano que existe? O mínimo, graças a Deus. Mas sempre vão existir. Né? Então, assim, é aquela coisa, deixar de, na época em que a Igreja Católica matava milhões de pessoas, em que os protestantes mataram milhões de pessoas, nunca que a espiritualidade deixou de se comunicar de alguma forma, porque existem grupos de fanáticos. Isso vai sempre existir, infelizmente. Né? Então, assim, não, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho porque alguém falou que não acredita mais, porque incomoda as pessoas que não estão nesta dinâmica de chama gêmea ouvir falar sobre isso, ou isso vai instigar as pessoas a ficarem mais fanáticas, assim. Não existe isso. É a mesma coisa de falar para o engenheiro, não constrói essa ponte aqui não para os carros atravessarem de um lado para o outro, porque a ponte vai ficar muito alta e hoje em dia tem muita gente com depressão e eles vão usar essa para pular e se matar. E aí a culpa é do engenheiro? Não. O engenheiro está fazendo a parte dele, que é facilitar o transporte de muitas pessoas. Agora, o discernimento, o bom senso e o livre-arbítrio de cada um é de cada um. Não é problema nem do seu mentor, não é problema nem da fonte criadora, quanto mais meu. Né? Então, assim, não adianta colocar nos comentários que eu acho que nem devia mais falar disso. Você tá fazendo o que, então, assistindo esse vídeo, se você nem tá numa encarnação de chama gêmea, nem gosta do assunto, tá assistindo e a errada sou eu de estar falando. Né? Então, isso é bem importante, assim, mesmo porque eu conheço muitas pessoas que sabem que não estão numa encarnação de chama gêmeas e gostam de assistir os vídeos que falam sobre esta forma de encarnação apenas para aprender mais sobre a espiritualidade e porque a maior parte da caminhada das chamas gêmeas é igual para todo mundo, porque é uma caminhada espiritual. Então, muita coisa, 90% do que se fala sobre o que as chamas gêmeas vêm para desenvolver e o que elas precisam curar, são curas que todos nós precisamos fazer. A diferença é a intensidade e a velocidade que isso acontece numa encarnação de chama gêmea. Mas serve para todo mundo. Porque o objetivo não é o relacionamento, o objetivo é a caminhada de alma. Quando se entende isso, não cria essa repulsa, essa negação pelo tema e nem esse incômodo. Tá? Então, assim, eu precisava falar isso nesse vídeo porque, né, assim, não é problema de absolutamente ninguém o que as pessoas estão fazendo. Eu tô trazendo uma informação responsável. Não estou trazendo a informação do tipo assim, olha, aguente o pão que o capiroto amassou dessa pessoa só para ficar com ela. Em momento algum é sobre isso que se fala a dinâmica de chama gêmea. Muito pelo contrário. Né? O mais difícil é fazer as pessoas entenderem que é necessário, né, são necessários os períodos de separação. O mais difícil é trabalhar o desapego. Né? Então, assim, e é para isso que eu venho trazer as informações, é para isso que eu faço meu trabalho. E não para criar falsas ilusões para ninguém, muito pelo contrário.
né? Eu já falei aqui 500 vezes, me dou como exemplo sempre, e os meus exemplos não são nada românticos, né? Se você me acompanha, você já sabe disso. Então, tá bom? Assim, só um desabafo ou hashtag fica a dica, que não adianta deixar esse tipo de comentário, porque eu não vou deixar de fazer meu trabalho por causa disso, tá bom? Bom, não faço consultas de vínculo, né? De afirmação, confirmação de vínculo. Faço acompanhamentos terapêuticos para quem está em qualquer tipo de despertar de consciência. E no momento a agenda tá fechada porque eu tô trabalhando na lista de espera, tá bom? Então todo mundo que mandou mensagem, a gente tá respondendo e marcando, né, de acordo com que vão surgindo vagas. Possivelmente no fim do ano eu reabro de novo aí, do jeito que eu já reabria antes, né? Do tipo, olha, agenda aberta, e todo mundo vai lá direto e marca no site, tá bom? Muito obrigada pelas mensagens de carinho, graças a Deus, 99% das mensagens que eu recebo não são dessas pessoas que vêm falar coisas, né, e dar certas opiniões que a gente não pede, mas sempre tem as pessoas que vêm dar, né, mesmo assim. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Pelo, assim, por esse amor que chega aqui sempre, eu agradeço, assim, vocês são muita luz na minha vida. Muito obrigada, tá bom? Que mais? As consultas de florais de Bach eu tô fazendo, tem aqui na descrição do vídeo, e o PITA, Programa de Iniciação à Terapia Alimentar, também tá aqui na descrição do vídeo para quem quiser saber mais, tá bom? Kardec, vamos lá. Livro dos Espíritos, né? Por que o Kardec não falava sobre chamas gêmeas? Pelo mesmo motivo que Jesus Cristo não falou sobre espiritismo, e pelo mesmo motivo que Moisés não falava sobre os mesmos assuntos que Jesus falou. Para cada momento da história, a humanidade, como raça, como coletivo, estava preparada para receber certos tipos de informações, né? Então, assim, quando vieram os 10 mandamentos, o ser humano estava num nível de desenvolvimento que, tipo assim, tinha que colocar lá, não matar, né? Não desejar a mulher do próximo. Então, assim, olha o nível de consciência. Você tem que falar, matar é feio, não pode, viu? Tipo, a humanidade, o coletivo, foi se desenvolvendo que nem uma pessoa, digamos assim. A criança, pequenininha, né? Que você não põe o dedo na tomada, não pode, né? Não come o cocô do gato, não pode, né? Assim, não pode, né? Então foram os 10 mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não lembro quais são os 10 mandamentos, mas vou parar por aqui antes que eu fale bobeira, né? Não cobiçar a mulher do próximo, né? Então, básico, né? Conhecimento básico. Jesus Cristo, quando veio, o melhor que já passou por aqui, né? Veio com ensinamentos extremamente profundos, porém simples, né? Ele contava principalmente as histórias, eles usavam, né, muito as parábolas, né? Então Jesus Cristo contava histórias que eram bem assim, de fácil entendimento, com muita mensagem profunda por trás daquilo, mas parábolas. Não tinha como ele falar, né, vamos falar sobre o tantrismo, né? Tipo assim, não tinha como falar disso nessa época. Entende? Assim, as pessoas não estavam preparadas para grandes conhecimentos. Se a gente for pensar que o Kardec, 1850, 40, aqui em Paris, assim, quando ele começou com isso, já queimaram um monte de livro, já foi o maior problema, ele falando. Só que, assim, existe um plano, uma dimensão que os olhos físicos não veem, mas que tem influências diretas na nossa vida enquanto encarnados. E isso está relacionado com o que acontece após a nossa morte. Isso já causou um rebuliço, né? Então, ele trouxe uma parte da informação, só que
nós nunca paramos no processo de evolução de alma, de evolução do planeta, de evolução de raça. A raça humana, ela está em constante evolução. E o mesmo movimento que teve em relação ao espiritismo ocidental, o espiritismo oriental é outra coisa, né? No Oriente, a Ayurveda, toda essa questão, por exemplo, da nutrição holística, que quando eu comecei a falar sobre isso, muita gente me procurou e, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Alimentação dos chakras, os indianos, os budistas, os hindus, eles já usam alimentação de forma energética há milhares de anos. Né? A espiritualidade ocidental, ela é extremamente, assim, tem um delay aí, né, de uns 3, 5 mil anos em relação à espiritualidade ocidental, porque no Ocidente nós temos aí o lado do cérebro racional muito mais desenvolvido por conta dessa sociedade mais moldada de acordo com Maia, de acordo com a 3D. Né? A espiritualidade oriental, ela é uma espiritualidade completamente diferenciada. Né? Então, eles praticam no dia a dia, desde que nascem, coisas que não fazem parte, né? Eles consideram esse corpo espiritual, físico e etérico desde sempre. Faz parte da cultura deles, não faz parte da nossa cultura ocidental. Né? Assim, e o Kardec, ele teve essa missão de concretizar, né, de transformar em literatura as informações vindas do plano espiritual para aquele momento. E não contraria a questão da unidade da alma, porque a encarnação de chamas gêmeas é uma alma apenas, não são duas. Né? A questão das pessoas acreditarem que almas gêmeas são obrigadas a ficar juntas, são duas almas. Isso não existe. A alma gêmea não é obrigada, as almas gêmeas não são obrigadas a absolutamente nada. O conceito de chamas gêmeas são duas polaridades que encarnam separadamente para viver a dualidade na carne, depurar as questões do ego e fusionar em uma energia só. Fusionar como uma única alma. Em nenhum momento existem duas almas obrigadas a estarem juntas num processo de chama gêmea. Né? Então imagina, não dá nem tempo, né? Como eu disse, cada grande avatar da espiritualidade que traz informações sobre isso, essas informações são trazidas aos poucos. E da mesma forma que o movimento de chamas gêmeas, o movimento da espiritualidade ocidental começou aqui na França, das chamas gêmeas também. Eu só fui saber disso há pouquíssimo tempo atrás. Então, se a gente pega assim, a quantidade de literatura que fala sobre até o próprio Thich Nhat Hanh, que é vietnamita, que se tornou aí o mestre do mindfulness, que é essa questão de estar no momento presente, se tornou uma grande referência sobre cura da criança interior, que falava sobre isso com maestria, sobre essa questão espiritual da ancestralidade. Ele ficou exilado aqui na França a maior parte da vida. E essa questão das chamas gêmeas aqui na França já é um assunto batido. Né? E a quantidade de chamas gêmeas encarnadas na França é muito grande. E no Brasil. Então, até o movimento, os pontos de referência no mundo que a espiritualidade usou para trazer mais informações, para continua sendo França e Brasil. Primeiro a França, de novo. E por quê? Né? Morando aqui agora fica muito fácil de entender. Os franceses, eles têm uma forma, do mesmo jeito que o Kardec, assim, direta, específica, no ponto e principalmente para uma coisa que para as chamas gêmeas é primordial ter. Não tem romantismo. Né? Então, em momento algum, eu acho que eu vi assim, um casal que eles fazem uns videozinhos que são mais assim, né? Mas assim, de todos que
que eu acompanho aqui na França. Do contrário, é uma... assim, e não é racionalidade no sentido de estar desconectado do coração, não. Não. É ir direto ao assunto. É isso e pronto, acabou. Não tem rodeios. Vamos ao que interessa. A encarnação de chamas gêmeas é isso. É uma caminhada que a gente concorda em fazer X, Y, Z, e quando a gente está aqui, a gente precisa fazer X, Y, Z para chegar até aqui. Entendeu? Então, é uma forma, assim, direta, específica, sem romantismo, que é uma característica muito bacana. É fácil de lidar quando você está se relacionando com o francês? Claro que não. Mas, assim, para colocar isso, assim, eles são muito práticos, né? Então, assim, e o que eu faço? Gente, se eu for responder para vocês do jeito que os franceses respondem as perguntas aqui, a gente que é brasileiro tem vontade de chorar, né? Vocês acham que eu sou curta e grossa, que vocês não viram aqui. E o Kardec, o livro dos espíritos, ele é extremamente, tipo, é isso, é aquilo, é bem assim. E o conceito de chamas gêmeas, na forma em que ele é trazido pela espiritualidade, é a mesma coisa. É tão prático quanto, é tipo assim, você planta, você colhe. Você concordou, você veio com essa programação, você faz. Né? Então, assim, não tem diferença nenhuma. As pessoas que veem diferença em relação ao conceito de chamas gêmeas e que acham que vai contra o conceito da unidade da alma é porque não entendeu o conceito de chamas gêmeas. Entende? E assim, e muito menos não entenderam essa questão de que a cada momento da história do planeta vão sendo reveladas novas informações que nós não estávamos preparados antes. Da mesma forma que durante um processo de despertar de consciência, de cura emocional, de cura espiritual, a gente sempre fala, né, que é o processo aí de descascar a cebola, de fora para dentro. É gradual. Nós não estamos prontos para fazer certas curas emocionais extremamente profundas logo no início. A gente começa das lembranças ali menos dolorosas e vai aprofundando até chegar na raiz da questão. Com os assuntos da espiritualidade é a mesma coisa. Né? Então, assim, a humanidade não estava pronta e ainda não estamos prontos, se for pensar bem. Se eu for ler para vocês todas as perguntas que eu recebo nos e-mails, na caixinha de pergunta, quem sou eu para duvidar dos planos da espiritualidade? Mas, assim, eles botaram fé demais nessa nossa geração aqui. Porque é um conceito difícil pra caramba de entender, né? E é uma exigência enorme de viver esta encarnação de chamas gêmeas. Né? O nosso ego ainda é extremamente limitado. Mas assim, é possível? É. Se não fosse possível, eles não teriam dado esse passo na história. Né? Então é possível? É. Só que assim como o espiritismo do Kardec deu o que falar na época, né, o assunto chamas gêmeas também está dando o que falar. E o engraçado é que assim, dá o que falar muito mais no Brasil. Porque o brasileiro tem como que eu posso dizer, esse jeito mais passional, que é maravilhoso também, né? Tipo, só que se bem direcionado. Né? Então esse excesso de romantismo, esse excesso de novela mexicana, né? Entende? Só prejudica o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento espiritual. E aí precisa, né, de um jeitão mais cartesiano, de um jeitão mais europeu, mais Kardec, para trazer essas informações. Então, mais uma vez, né, a França, né, a França, ela é uma referência de muitas mudanças, assim, mundiais em relação
aos passos em que a espiritualidade foi dando no desenvolvimento da raça humana. A Revolução Francesa é uma delas, né? Assim, o primeiro lugar do mundo onde escreveram aí os direitos humanos. Então, assim, e agora chama gêmeas a mesma coisa. Então, qual que é o grande lance, né? As pessoas ficarem presas em existe, não existe, concordo, não concordo, vou, não vou, isso não... Né? Enquanto a gente está fazendo isso, a gente não está vivendo nem o que o Kardec trouxe e muito menos. Porque a verdade é essa, né? 99% de nós não vivemos nem o que o Kardec trouxe através do Espiritismo. E por isso a dificuldade de... Né, já tá difícil para mim viver ali tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos. Ainda mais agora vem mais essa informação de que além disso tem esse tipo de dinâmica. Como é que eu vou lidar com isso? Esse desconforto, ele é do ego. Não é da alma. Né? Todo o desconforto causado pelo tema Chama Gêmeas, ele é do ego, ele não é da alma. Mesmo porque quando a gente pega o conceito, entende e vive esse conceito de verdade, ele não tem perda nenhuma para a vida da gente, muito pelo contrário. Né? A gente não amarra a nossa vida de forma alguma, muito pelo contrário. A nossa vida só deslancha, só cresce, só melhora, só prospera. Né? O que faz as coisas ficarem difíceis é o apego de quem? Do ego, não da alma. Tá bom? Então, essa é, assim... E essa questão de cada época do planeta Terra nós recebemos informações diferenciadas, isso eu aprendi num centro kardecista. Essa questão de por que porque quando, até hoje tem gente que se pergunta, por que Kardec foi falar de espiritismo depois de tanto tempo? Por que Jesus já não falou disso? Entende? Então vão sempre ter os questionamentos. E são válidos, porque eles fazem a gente pensar fora da caixa. Né? A questão da ufologia. 20 anos atrás, quem ouvia falar em arcturianos, pleiadianos, sirianos, na maior naturalidade? Hoje em dia as pessoas falam assim, o meu mentor é arcturiano. Aí o outro, nossa, o meu é pleiadiano. Descobri que não sei... Isso há 10, 15 anos atrás. Quem estava falando de ETs extraterrestres, não tem nada de errado, né, chamar de extraterrestre, porque eles não estão aqui na Terra mesmo, né? De forma tão natural como assim, somos todos irmãos, planetas se ajudando. Não tinha isso, gente. 10, 15, 20 anos atrás não tinha isso. É um conhecimento que agora a grande maioria das pessoas, mais ou menos, né? A grande maioria não. Muitas pessoas estão lidando de forma muito mais natural e que não ouvia se falar nisso antes. De forma nenhuma. Né? Então, assim, os conceitos eles vão se expandindo. Né? O filtro é importante todo mundo fazer. E o acreditar ou não, né? Cristo foi pregado numa cruz, naquela missão maravilhosa. Então, assim, quem é a Márcia na fila do pão? Quem é o Kardec? Quem é a Joana d'Arc, que acabou queimada numa fogueira, que salvou a França, inclusive, para que tudo isso acontecesse nos próximos séculos, né? Para que a França continuasse na sua caminhada e fosse esse berço dessas pessoas que trazem todos esses conhecimentos para o planeta, né? A missão da Joana d'Arc também é essa relação espiritual com a França. Então, assim, quem é cada um de nós, assim, que veio depois de Jesus, nosso governador planetário, se ele acabou numa cruz, assim, vocês acham de verdade que o que uma mortal aqui de Taubaté, São Paulo, falar, tipo assim, vai agradar todo mundo, ou eu vou ter que provar que a questão da chama gêmea está de acordo, não é nem a minha intenção, né? Eu achei essa pergunta extremamente interessante, porque eu já recebi, e eu me perguntei sobre isso também, muitas vezes,
né? Porque eu tive uma formação mais kardecista também, né? Então eu achei bem interessante trazer. Fiquem à vontade para comentar com educação. Já falei pra vocês, né? Que o importante é manter a vibe, né? E, assim, eu gosto muito destes questionamentos, assim, que faz a gente pensar fora da caixinha e que faz a gente questionar o conceito da espiritualidade e não como é que eu faço para atrair a chama gêmea de volta, né? Esses questionamentos, assim, eu acho maravilhosos e é através deles que a gente cresce realmente. A espiritualidade espera de nós esse questionamento, né? Então, muito obrigada para quem mandou essa, para várias pessoas, eu já recebi de muitas pessoas essa pergunta. Muito obrigada. O caminho é esse mesmo, né? A busca pelo conhecimento, a busca por esse entendimento, ela é primordial para que a nossa alma continue a evolução, né? O Kardec, se ele não tivesse ido atrás lá das pessoas para desmascarar cada uma delas, aquelas palhaçadas que estavam acontecendo, se ele não tivesse tido essa curiosidade e se ele não fosse bater de frente para desmascarar aquelas pessoas que ele achava que era uma farsa, ele não teria feito tudo que ele fez, né? Então, ele foi convencido pela própria vivência dele. Eu também fui convencida pela minha própria experiência e não porque ninguém me contou, né? Como que seria, olha, depois que você conhecer a sua chama gêmea vai acontecer isso, isso, isso. Não, né? Mais aí de 2 anos e meio, quase 3 anos depois, vivendo isso, as respostas vieram e eu fui convencida pela experiência e não por uma pessoa que veio aqui no YouTube e me falou que existia e daí eu saí caçando a chama gêmea, ou eu comecei a achar que essa pessoa ou aquela pessoa pode ou poderia ter sido a minha chama. Então eu acho que esse é o caminho. Tá joia? Gratidão para vocês, muito obrigada para quem gostou, comenta, compartilha à vontade e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.